Olá, caríssimo professor, seja muito bem-vindo ao Componente de Educação Física. Comigo, professora Irislene. Satisfação te encontrar aqui e saber que posso contar com você aí no direcionamento das atividades sugeridas. Fica assim o meu agradecimento muito grande aqui a cada um de vocês, tá bom? E aí, chega mais perto aqui comigo que eu quero falar com você. Nós temos aí diversas aulas. E essas aulas, algumas são ponto 1, outras são ponto 1 e ponto 2, e temos aquelas que a gente fala que são aulas completas dentro da educação física, que são aulas ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Nesse caso, na aula de número 2, ela é uma aula completa, ou seja, eu tenho aí a primeira parte com o conteúdo, com a abordagem teórica. No segundo momento, a gente tem aí a revisão e a correção dos exercícios, que é a ponto 2, e temos no terceiro momento, que é este agora, a orientação para você conseguir conduzir as atividades sugeridas que estão linkadas aí ao tema proposto. Tudo bem? Maravilha! Conto com você e já peço para que você incentive os nossos estudantes a realizarem todas as práticas, adaptar quando houver a necessidade aí no contexto da sua escola e fazer com que eles registrem com fotografias, com desenhos, com pequenos vídeos, e aí encaminha para mim que eu vou ficar muito feliz em estar acompanhando e direcionando e quem sabe aí corrigindo alguma situação se houver necessidade. Mas sempre entre em contato que o seu contato alegra muito, tá bom? Então, bora dar uma olhada no que nós temos hoje nessa orientação. Estamos na aula de número 2.3, como eu mencionei, da unidade 1. Né? E nessa aula, prof, nós conversamos aí com os nossos estudantes a respeito de sedentarismo e comportamento sedentário, não foi mesmo? Exatamente. Essa aula, como eu falei, é uma aula completa, ela tem esses 3 momentos de abordagem conceitual lá no início, logo na sequência a revisão na ponto 2 aqui, certo? E na ponto 3, 2.3, nós temos esse momento aí para que você consiga aí direcionar as atividades e chegar ao objetivo proposto dessa aula, a intencionalidade dessa aula. Tudo bem? Nessa nossa aula de educação física, a gente tem um tempo para executar com os nossos estudantes de 35 minutos, certo? Então, esse bloco de aulas, ele é um bloco completinho. Tudo bem? Então, bora lá continuar. Como que funciona, Prof. Iris? É o seguinte, nós temos 3 momentos que, somados aqui, compõem essa nossa aula, que fazem aí essa nossa aula. Então, nós temos aí os primeiros 5 minutos para a gente contextualizar, para a gente conversar, a gente indagar, trazer aí, eu vou entrar agora nesses slides para conversar com você, trazer essa abordagem para o nosso estudante para que ele possa entender do que a gente está falando. Nesse caso, nessa aula, a gente vai retomar aí a conversa sobre sedentarismo e comportamento sedentário. Tudo bem? E aí, voltando para o slide, nós temos o segundo momento, que é o quê? É o momento aí de conduzir as atividades. E a gente bem sabe que os nossos estudantes estão aguardando esse momento mais do que nunca, onde eles vão poder aplicar, né, vão poder vivenciar, vão poder experimentar aí as propostas das atividades que eu trago até aqui. E no terceiro momento, a gente faz aquela reflexão, aquela roda de conversa, a gente responde algum questionamento que surgiu lá no início, tá? Na roda inicial, essa roda final agora é para fazer esse fechamento. Até aí tudo bem? Dentro desses 3 momentos, a gente também trabalha as 3 abordagens. A abordagem conceitual, a abordagem procedimental e a abordagem atitudinal. Também a gente consegue aí muito bem trabalhar os 4 pilares da educação, que a gente faz com que o nosso estudante, ele aprenda a conhecer, ele aprenda a fazer, aprenda a conviver e, por fim, né, a hora da atitude, ele aprenda a ser. Ou seja, esse conteúdo que a gente vem trabalhando aqui, vem conversando, vem dialogando, o nosso estudante, em algum momento, ele vai trazer a experiência de vida dele, mostrando que ele está aplicando, certo? Que é essa proposta da educação física. Ele vai mudar o contexto que ele está inserido, ele vai trazer os familiares aí
para a execução da prática, para o envolvimento, para o interesse. Ele também vai mudar as suas atitudes, né? Se ele tem aí atitudes que não são tão boas em relação ao comportamento sedentário, a atitude sedentária, ele já vai começar a se perceber que esse comportamento não o ajuda e ele vai começar a ser, ele vai ter essa autonomia, essa atitude de mudança. Então é nesse quesito, nesse ponto que a gente chega. E aí dá uma olhada no slide. Então a gente falou muito bem aí sobre as 3 abordagens e os pilares da educação. Tudo bem? Maravilha! Para essa nossa orientação de hoje, eu trago aqui como recursos aí, materiais que a gente possa utilizar, cartões com exemplos de atividades diárias, como por exemplo, subir escadas, caminhar até a escola, jogar a bola no intervalo. O que ele entende aí como atividade diária que ele realiza? Vai poder se fazer aí alguns cartões, alguns cardzinhos, né? Algumas imagens, alguns recortes e ter separado. A gente também vai poder utilizar cartões com instruções de exercícios. Então, foi feita uma pesquisa prévia, o nosso estudante vai buscar aí direcionamentos, por exemplo, de como que se realiza um agachamento, como que se realiza uma prancha, como que faz uma corrida no lugar, como que executa determinado alongamento. E aí a gente tem alguns cartões aí que foram aí trazidos para essa nossa aula. Também podemos utilizar aí um computador ou um projetor para essa aula. A gente pode utilizar cones ou fitas, né, cordas, enfim, para que a gente consiga demarcar aí o espaço. A utilização de um cronômetro ou até mesmo do celular para cronometrar esse tempo, o relógio. A música aqui ela é opcional. Alguns pequenos pesos, e aí se a minha escola tem alguns materiais como esse, eu posso utilizar. Se não, eu posso adaptar para a utilização de garrafinhas com água, tá? De garrafinhas com água. Posso utilizar também para a aplicação das atividades o quadro branco e utilizar também aqui um quiz digital, que aí eu posso fazer como sugestão aqui, utilizar o Kahoot, certo? Além do que a gente pede para que os nossos estudantes estejam fazendo uso de roupas leves, da utilização do tênis, né? Tudo isso vai facilitar a execução dessas práticas. Nesse contexto, em todas as nossas aulas, em especial nessas aulas práticas, nesse momento de maior convivência, a gente pode utilizar espaços como a quadra, um espaço aberto, até mesmo a sala de aula, se a gente conseguir afastar aí as cadeiras, né? Também dá para utilizar. Se for um dia de chuva, a gente vai usar um espaço com cobertura, né? No finalzinho ali da aula, o sol já baixou, dá para fazer aí algumas práticas debaixo de uma árvore, enfim. Você vai observar o cenário, né, no dia desta aula para poder aplicar com o nosso estudante vai propor. Se porventura algumas das atividades sugeridas não for possível realizar em casa, ele vai fazer essa adaptação, em casa não, na escola, ele vai fazer essa adaptação em casa. Tudo bem? Maravilha, prof. E, claro, é interessante, é maravilhoso que a gente inclua todos os nossos estudantes, independente das suas capacidades físicas ou cognitivas, e prezando pela segurança deles nas atividades. Tudo bem? Que bom, prof, que bom. Continuando aqui, como que eu vou organizar, então, essas atividades? Então, eu vou fazer o seguinte, prof, eu vou orientar os nossos estudantes aí para que eles realizem essas práticas, né, que eles observem materiais, que eles observem aí o espaço para se utilizar, mas antes de tudo, para que eu consiga chegar no objetivo dessas práticas, é interessante que eu, enquanto professor, eu assista em conjunto com meus estudantes, que eu entenda também esse contexto da temática, no caso aqui, sedentarismo e comportamento sedentário, nas aulas 2.1 e 2.2. Certo? Que elas dão essa base, esse subsídio para chegar nesse momento de prática da aula 2.3. Tudo bem? Maravilha então, hein? Isso aí. E aí nós chegamos no primeiro ponto, que é o que, prof. Iris? É a roda inicial. E nessa roda inicial a gente começa a trabalhar aqui o primeiro pilar,
Isso aqui são os pilares, né, que a gente encontra muito em Roma, na Grécia, né? E aí eu trouxe a representação desses pilares para trazer que cada um é único, é o momento, né, de se trabalhar com os nossos estudantes. E o primeiro pilar que a gente trabalha aqui é o do conhecimento, dentro da abordagem conceitual. Então é onde a gente apresenta a temática, onde a gente discute, onde a gente traz aí algum questionamento para que o nosso estudante ele pense, ele reflita de forma inicial aí sobre a nossa temática. Tudo bem? Qual o tempo, Prof. Iris, que eu vou trabalhar com ele dentro desse pilar aqui? Então eu vou trabalhar com ele aí, com eles, durante 5 minutinhos. Correto? Isso aí. O que eu vou fazer nesses 5 minutos? Então eu vou, nesses 5 minutos, apresentar a relação entre a teoria e a prática desse conteúdo. Eu vou mostrar a aplicabilidade, eu vou causar aí algum tipo de questionamento, trazer algum tipo de questionamento, certo? E aí a gente pode, com a nossa turma, explorar entre ser fisicamente ativo e ser sedentário. A gente pode destacar aí pequenos hábitos diários que podem impactar a saúde. A gente pode também demonstrar, através aí dessa fala, dessa alusão, de alguma imagem, de alguma forma aí, como que o comportamento sedentário vai afetar aí a saúde física e também a saúde mental desses nossos jovens, né, a curto e a longo prazo. Então a gente pode iniciar esses primeiros 5 minutos trabalhando esses pontos. Tudo bem? Isso aí. O que mais agora, prof? A gente passou pelo primeiro pilar, agora é hora de trabalhar esse pilar aqui do conviver e esse pilar aqui, o pilar do fazer. Que a gente já sabe muito bem que são os pilares aí mais aguardados pelos nossos alunos, pelos nossos estudantes. Que eles querem conviver, eles querem interagir, eles querem ir para a prática, não é mesmo? A educação física exige, né, movimento, exige mudança de atitude e a gente trabalha muito isso dentro desses 2 pilares. Tudo bem? Isso. Qual o tempo que eu tenho para trabalhar isso? 25 minutos daquele tempo inicial que a gente conversou lá no começo, certo? O que eu trabalho aqui? A abordagem procedimental. Tudo bem? Isso, muito bom. Quais são as sugestões de atividades que eu trago? Então, eu trago aqui como sugestão essas 3 atividades. A primeira atividade é o desafio das atividades diárias. A segunda é um quiz físico interativo, onde a gente trabalha sobre o sedentarismo versus o estilo de vida ativo. E a terceira atividade é a roda de movimentos, chamada de, eu chamo ela aí de jornada ativa. Já eu te explico como que a gente vai executar cada uma dessas atividades. Tudo bem? Que bom. Vamos então conhecer a primeira atividade. E a primeira atividade eu vou pedir para o meu diretor abrir aqui para você acompanhar comigo a leitura dessa atividade. Então a gente tem aí o desafio das atividades diárias. O que a gente pretende com o nosso estudante? Demonstrar como é possível integrar pequenas atividades físicas ao longo do dia, né? Trabalhar essa consciência mesmo do nosso estudante. Então, o nosso estudante, os nossos estudantes vão criar cartões de atividades físicas, tá? Eles vão dividir, você pode dividir aí a turma em pequenos grupos, né, para distribuir o trabalho e distribuir aí os cartões com exemplos de atividades físicas que podem ser incorporadas à rotina. E aí, aqui a gente pode se utilizar de ilustrações, a gente pode se utilizar de recortes, tá? A gente pode se utilizar das mais diversas formas aqui para fazer essa ilustração desses cartões. Depois, cada grupo, prof, terá que montar um cronograma de um dia típico, tá? Na segunda-feira, ele vai montar, por exemplo, esse cronograma. E aí ele vai mostrar como que pode ser inserida aí atividades no cotidiano. Atividades essas que possam melhorar, por exemplo, a minha capacidade respiratória, que possam trabalhar a minha força, que possam trabalhar as capacidades físicas de um modo geral, certo? Então, por exemplo, subir escadas em vez de usar o elevador,
caminhar até a escola. Que outras atividades aqui que pode ser inserida nesse dia típico aqui que eu escolhi? Por exemplo, uma segunda-feira, uma quarta-feira, uma sexta-feira. E aí vai pensar e vai listar isso daí, vai montar esse cronograma, tá? Na sequência, cada grupo apresenta o seu cronograma e os colegas podem sugerir aí outras ideias, tá? Ao final dessas explanações pode ser sugerida outras ideias. A gente vai aqui dar uma grande importância em fazer pausas ativas, tá? E a inclusão de atividades físicas diárias, mesmo que curtas. Então, o nosso estudante ele vai se perceber mais ativo e fazendo correção, por exemplo, de postura, de colocar um alongamento aí no início da sua aula, de colocar um alongamento aí no finalzinho da aula, certo? Isso aqui só é um exemplo, mas tem várias outras possibilidades. Agora a gente entra para falar da atividade de número 2. A atividade número 2, o que ela vai ser, Profires? Ela vai ser um quiz físico interativo, trabalhando aí o sedentarismo e fazer esse contraponto com o estilo de vida ativo, tá? Qual o objetivo, Profires? O objetivo é fazer com que o nosso estudante perceba os impactos que o sedentarismo traz e os benefícios que o exercício físico pode ter em contrapartida ao sedentarismo, tá? De forma mais interativa, de uma forma mais prática. Então, qual é a sugestão aqui? A sugestão é fazer com que o nosso estudante ele crie um quiz, né? Um questionário, boas perguntas, tá? Sobre os conceitos voltados para sedentarismo e para comportamento sedentário. E também os benefícios do exercício físico. Então, ele vai elaborar aí essas questões para esse quiz. Na sequência, cada vez que os estudantes eles acertarem, aí pode se indagar, fazer esse quiz, aplicar aí em 2 grupos, 3 grupos, quantos grupos você pensar e imaginar aí para a turma, eles vão ganhar aí o direito de pular a próxima rodada de exercícios físicos, caso eles acertem. Caso não, aí pode pagar uma prenda, pode executar um exercício, por exemplo, vai ter que fazer aí 10 polichinelo, ou vai ter que fazer 5 flexões, aí vai ficar a cargo aí da dinâmica da turma, tudo bem? Para os que errarem, né, há uma sequência de exercícios, como agachamento, flexões, polichinelo, enfim, tá? Que eles vão realizar aí por cerca de uns 30 segundos, tá bom? E sempre observando a questão da postura, tudo bem? O quiz, ele se alterna entre perguntas e os exercícios, que vão criar aí um ambiente mais dinâmico, um ambiente aí mais participativo. Isso aí. O que mais, Profires? Então, a gente vai ter essa dinâmica de observar, dentro dessa percepção e dessa aplicação, o quanto que é importante a gente colocar movimento no nosso dia a dia, né? E ter esse entendimento, ter essa consciência mesmo de mudança. Como terceira atividade, eu trago aqui a ideia da roda de movimentos, chamada de roda ativa. O que a Profires quer? Onde queremos chegar nessa atividade? Fazer com que o nosso estudante ele exercite aí os diferentes tipos de exercício e as suas influências aí no corpo. Então, a gente pode estar trabalhando força, flexibilidade, resistência. E aí, qual é a ideia, Profires? A ideia é montar aí estações de exercícios em um circuito para uma resistência, né? Como, por exemplo, a utilização do polichinelo. Ou para força, trabalhando, por exemplo, aí as flexões. Ou para trabalhar flexibilidade, através do quê? Dos alongamentos. Os alongamentos de pernas, os alongamentos de braços, tudo bem? E também a gente pode trabalhar o equilíbrio trabalhando a questão da postura da árvore na yoga, né? Que é aquela postura em que eu vou tirar o pé do solo e eu vou tentar me equilibrar aqui. Vou flexionar uma perna, eu vou tentar me equilibrar. Tem diversas formas que a gente pode trabalhar essas capacidades. Aqui são algumas sugestões, certo? O que mais? Cada grupo de estudantes vai passar aí por todas as estações, vai realizar aí todos esses exercícios propostos dentro de 1 minuto, correto?
Entre cada rodada, os estudantes vão refletir rapidamente, vão se observar, né, sobre o exercício que afetou o corpo. Se eles sentiram aí a força sendo trabalhada, se eles se sentiram muito cansados, exaustos, se eles perceberam um pouco mais de flexibilidade ou a ausência dessa flexibilidade também, tá? E ao final, vai ser discutido aí quais os benefícios de cada tipo de exercício e a importância de incluir todos em uma rotina aí balanceada, uma rotina equilibrada aí no meu dia a dia. Certo? Isso, prof, muito bem. Tô gostando de ver. Então, essa é a proposta, fazer com que os nossos estudantes, eles exercitem aí diversos tipos de práticas corporais aí, e observar como que isso influencia na dinâmica do meu corpo. As capacidades de força, de flexibilidade, de resistência, enfim. O que mais que nós temos? E aí eu tenho aqui, né, ainda falando sobre a questão do quiz, eu tenho uma sugestão, tá aí no material, como um anexo, tem um material aí, tem uma sugestão de alguns questionamentos que podem ser lançados aí para os nossos estudantes. Tudo bem? Isso, muito bom. Para todas as atividades, prof, você vai ver esse ponto aqui em todas as nossas aulas. Então, a gente vai propor para que o nosso estudante, ele seja protagonista da ação, para que ele envolva os seus familiares, os seus amigos, os colegas, né? Por que não a escola? Ok? E propor que esses nossos estudantes utilizem o mínimo de material possível, mas não deixem de realizar as práticas. Após esse momento, a gente chega na roda final para trabalhar o C. E no C, né, nesse pilar do C aí, a gente trabalha pontualmente aí a abordagem atitudinal. O que eu aprendi no contexto dessa aula, no enredo dessa aula, que eu vou levar para a minha vida, certo? E aí eu tenho uns 5 minutos finais para trabalhar com esses nossos estudantes. Então, se lá atrás eu deixei aí alguma pergunta em aberto e agora eles sabem responder, né, eles refletiram sobre algum questionamento no início, é o momento desse diálogo para a gente trabalhar essa reflexão. Então, a gente faz a reflexão, a discussão, o debate acerca aí das experiências nas atividades com os nossos estudantes. Eles poderão aí identificar pequenas mudanças que eles podem adotar no seu dia a dia, né? Quem sabe daqui a pouco eles já vão trazer sugestões de algumas práticas, vão trazer também momentos em que eles perceberam, não, eu estou precisando realizar exercício físico para trabalhar um pouco mais da minha força, para melhorar aí nas minhas atividades no meu trabalho, em casa, na escola, né? Para trabalhar um pouco mais dessa concentração, dessa força, enfim. E eles também podem identificar momentos nas rotinas onde esse comportamento sedentário, que normalmente predomina, eles vão começar a passar a fazer mudanças, né? E vão começar a incorporar aí pausas mais ativas como forma de combater esse sedentarismo. Tudo bem? Isso, prof. Muito bom contar contigo. Nesse contexto todo, a gente precisa estimular os nossos estudantes a registrarem tudo. Então, foto, vídeo, né, desenhos, ilustrações são sempre muito importantes. Também é importante que a gente oriente aí sobre fazer, né, estimular para que eles relatem, para que eles falem. Porque quando eles falam, eles ouvem aquilo que eles estão dizendo, eles realmente refletem, eles realmente fazem mudanças importantes na sua vida. Tudo bem? E aí eles também podem contar sobre essa sua experiência, esse seu aprendizado, as ideias do que podem mudar na sua casa, no seu dia a dia, ou até mesmo trazer propostas aí para dentro da nossa escola. Tudo bem? Isso. E dentro dessa flexibilização da nossa aula, você tem total autonomia para fazer as adaptações. Então, você vai observar o cenário da sua sala, da turma que você acompanha, tá? E aí vai direcionar da melhor forma possível. Você tem total autonomia. Os materiais, a gente pode utilizar outros materiais que podem somar a essa aula, como figuras, gravuras, vídeos, imagens. Você achou interessante que está relacionado a essa aula? Pode trazer, prof. Fica à vontade. Tá bom? Vou ficar muito feliz em saber também da sua autonomia e protagonismo nesse sentido.
E aí eu chamo você e toda a turma para vir realizar comigo as práticas sugeridas, certo? Fico aqui mais uma vez agradecendo a tua participação, a tua interação, e a gente tem diversas aulas aí pela frente que a gente vai poder desenvolver essas capacidades físicas nos nossos estudantes e torná-los mais ativos fisicamente, com mais participação aí dentro dessa nossa escola, tá bom? Um beijão, tchau, tchau!